Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 48, que nos diz: E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Bom, meus amados, estamos vendo o batismo dos primeiros pagãos. Foram os primeiros não-judeus alcançados pelo Evangelho, a saber, Cornélio, um centurião romano, italiano, a sua família e seus amigos mais próximos. Então essa é a primeira colheita, digamos assim, dentre pessoas que não eram judias, para o Evangelho. Bom, eu queria ler com vocês um trecho aqui que o apóstolo Paulo comenta, explica essa questão da fé que salva e como isso alcança tanto os circuncisos, que são os judeus, que são circuncidados no prepúcio, e os incircuncisos, ou seja, os gentios ou pagãos. Quero ler com vocês aqui Romanos 4, porque é um trecho espetacular, uma grande explicação. É o apóstolo Paulo explicando boa parte de Atos 10 para nós. Então acho que vale a pena nós comentarmos isso e não poderíamos deixar de passar isso ao estudar Atos 10. O que o apóstolo Paulo explica? Vamos ver que isso trata de todo o assunto dessa universalidade do Evangelho. Romanos 4, verso 3 diz, o apóstolo Paulo explicando: Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a primeira coisa, ele está explicando como Abraão foi salvo, como ele vai para a vida eterna. Como isso se deu? Ele explica, e ele cita as Escrituras. O que diz as Escrituras? Que Abraão creu, ele teve fé em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, foi isso que aos olhos de Deus foi o grande ato de justiça de Abraão, foi o que levou ele, enfim, a ser salvo. Foi o quê? Ele confiar em Deus, ele crer em Deus, depositar as suas esperanças, a sua fé em Deus. Então foi isso que salvou Abraão. Não é porque Abraão era digno, justo, melhor que outras pessoas, não. Foi porque ele creu em Deus. Isso é explicado ao longo de todo o Novo Testamento, que a salvação é pela graça por meio da fé. Então, a salvação é algo gratuito, é algo que a pessoa obtém pela fé. E ele continua: Ora, ao que trabalha, a recompensa não é tida como graça, mas sim como dívida. Ou seja, uma pessoa que trabalha o mês inteiro e o patrão paga o salário, bom, esse salário não é algo assim que a pessoa diz, poxa, foi um presente. Não foi um presente, foi um pagamento de algo realizado. Não era realmente uma dívida, o patrão devia aquele valor. Não é algo que ele fez espontaneamente, sem qualquer contrapartida, não. E ele continua: Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Então ele diz, Abraão foi salvo não pelo que ele fez por Deus, porque ele não trabalhou o suficiente para ganhar a vida eterna, não. Mas ele creu que Deus era bom o suficiente para salvar mesmo ao ímpio, mesmo a nós, cheio de falhas. Essa é a grande fé. Crer que Deus é bom, é tão gracioso, tem um caráter tão espetacular que ele salva. Ele oferece uma bondade sem contrapartida. É uma bondade gratuita. Ele salva. E isso sim é contado como justiça. Ou seja, a pessoa realmente entendeu, creu e Deus a recebe. Ele continua: Como também Davi descreve a bênção do homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Ou seja, Deus atribui justiça a uma pessoa sem obras. Como? Davi diz: Benditos aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bendito o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Então veja, não é que a pessoa não tem pecado, é que Deus não imputa pecado a ela, porque essa pessoa amou a Deus, confiou na bondade de Deus.
E aí o apóstolo Paulo faz a pergunta. Ele estava citando as Escrituras, agora sobre Davi, e agora ele faz uma pergunta. Vem esta bênção de Deus não atribuir pecado, né? Vem esta bênção sobre a circuncisão somente, ou seja, os judeus, ou também sobre a incircuncisão, ou seja, os pagãos, os não-judeus. E ele diz, ele responde a própria pergunta retórica que ele fez. Porque dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Não é isso? Abraão foi salvo por meio da fé que ele teve. Isso foi atribuído a ele como justiça. E ele faz uma nova pergunta. Como, pois, lhe foi imputada essa justiça? Estando Abraão na circuncisão ou na incircuncisão? Então, quando as Escrituras disseram que Abraão recebeu graça aos olhos de Deus, ou seja, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, Abraão foi salvo. Quando isso se deu? Quando Abraão já estava circuncidado, né, que é o princípio da aliança judaica, ou antes da circuncisão, ele era ainda um incircunciso. E ele responde, não foi na circuncisão que Abraão recebeu esse testemunho de Deus, mas sim na incircuncisão dele. Então Abraão é o pai da fé, ele vai continuar aqui explicando, não apenas dos judeus, mas também dos gentios, porque ele foi salvo ainda na incircuncisão. E ele diz, e recebeu o sinal da circuncisão. Ou seja, ele já estava salvo e a circuncisão foi simplesmente um sinal disso. Um selo da justiça da fé que ele teve, sendo ainda incircunciso, para que ele fosse o pai de todos os que creem, embora não sejam circuncidados, a fim de que a justiça também lhe seja imputada. Então Abraão, chamado pai da fé, ele teve quando essa fé que o salvou? Essa fé que foi a grande e maior demonstração de fé, talvez, de um ser humano para com Deus. Quando se deu isso? Quando ele já estava com a grande marca dos judeus, que é a circuncisão, ou antes disso? Foi antes. Então Abraão ele foi salvo ainda como incircunciso. Ele foi salvo pela fé. Porque não é a raça judeu ou não judeu, não é por nenhuma simbolização, por nenhum rito, por nenhuma cerimônia, seja circuncisão, seja batismo, seja qual for. Não é o rito, não é a igreja, não é a denominação, não é algo que a pessoa faça que a salva. É quando a pessoa crê. Abraão foi salvo sem igreja, sem comunidade, sem nenhum rito, seja circuncisão, seja batismo, seja o que for. O que ele foi salvo como? Porque ele recebeu uma instrução especial das doutrinas e dogmas de Deus. Ele conhecia tudo a respeito da Bíblia. Nem havia Bíblia, meu irmão. Não existia livro nenhum das Escrituras. Mas como é que Abraão foi salvo? Se ele não foi circuncidado, se ele não foi batizado, se ele não ia numa igreja, se ele não tinha uma Bíblia para ler, se ele conhecia muito pouco de dogma, como que ele foi salvo? Pela fé. Porque ele creu. Ele creu, ele confiou em Deus. É isso o essencial. Quando o Evangelho diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, isso mostra o que é realmente importante para a salvação. E por isso, em todo Atos 10, nós comentamos. Como pessoas, às vezes, que talvez nunca tenham ouvido falar de Bíblia ou de Jesus Cristo, ou de muitas coisas que ilustram o que a gente vê na nossa caminhada cristã, mas essas pessoas podem ser salvas. Salvas como? Pela fé. Se elas crerem, sem saber o nome de Deus, sem sabendo pouco de Deus, como Abraão, elas olham para os céus e dizem, eu creio que Deus é bom. Eu creio que apesar dos meus pecados, aquele que está lá na eternidade, ele tem a bondade capaz de me salvar, de me perdoar. E a pessoa lá, sem saber o nome de Deus, ou botando um nome qualquer, diz, ó divindade, perdoe os meus pecados. E quando eu morrer, por favor, me toma para o Senhor. E aqui na terra eu vou procurar viver honrando quem tu és, a tua bondade na qual eu espero salvação. Pela fé. Que bom que se nós pudermos levar a mensagem, se essa mensagem puder chegar a essa pessoa.
a mensagem do Evangelho, vai conhecer muito mais, vai aprender muito mais, vai poder desfrutar de diversas coisas que o capacitam a viver uma vida em abundância, conhecer mais desse Salvador em quem ele espera, saber, por exemplo, que ele morreu na cruz para que essa fé dele seja efetivada verdadeiramente na eternidade. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Agora, um incircunciso, um pagão, sem ritos, sem igrejas, sem escrituras, esse pode ser salvo, porque a salvação não é por meio da Bíblia. A salvação não é por meio de uma igreja. A salvação não é por meio de um rito. Isso está escrito. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Graça e fé. O que tem aí de humano, de intervenções disso ou daquilo? Nada. A salvação é algo gratuito, vindo unilateralmente da parte de Deus para com o ser humano. E o ser humano a recebe dessa forma pessoal. Só ele, Deus. Como? Pela fé. Eu creio. Estou salvo. Maravilha. O evangelho é muito simples, meu irmão. É muito simples. É o ser humano que complica, inventa tanta coisa mirabolante, põe 1000 obstáculos. Não, esse aqui não vai ser salvo, esse também não, esse também não, esse também não, esse também não. É só isso aqui, se fizer isso e aquilo. 1000 dificuldades e assim não é Deus. Abraão foi salvo por quê? Porque ele creu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E creu quando? Já sendo circuncidado, já tendo conhecido várias coisas? Não. Ainda na sua incircuncisão, ainda como um pagão. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.